Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, alguns vídeos atrás eu postei aqui no YouTube cinco doramas preferidos, meu top 5 de doramas preferidos, incluindo dorama chinês, doramas da Netflix, doramas do Viki. E quem não viu, quando terminar esse vídeo, volte lá e veja os meus doramas preferidos. Doramas muito bons, muito rápido, doramas que eu amo. Mas também uma lista de mais de 83 doramas assistidos, também tem doramas que eu não gostei. Então, agora eu vou contar pra vocês quais são os meus 5 doramas que eu não gostei. Isso, gente, que eu não gostei. Eu sei que tem alguns polêmicos, mas, né, gosto é gosto. E eu não gostei de alguns doramas. Vou pedir desculpa logo por algum barulho extra. Quem já viu alguns vídeos aqui do canal sabe que eu tenho uma vizinhança bem barulhenta. E vocês podem ver que eu tô um pouco empolada, eu tô com uma crise alérgica. Então, relevem isso também. Foca agora nos meus 5 doramas que eu não gostei. O primeiro é Tudo Bem Não Ser Normal. Eu sei, tem muita gente que ama esse dorama, tem muita gente que acha fantástico esse dorama, mas eu não gostei. Assim, eu assisti ele inteiro, todos esses doramas eu assisti todo, tá? Eu assisti ele inteiro, mas assim, não me cativou. Eu assisti pra mim poder saber como foi, como é que tava sendo o final e por que o pessoal falava tanto desse dorama. Eu assisti ele e não gostei, porque eu achei assim... A história entre eles é interessante, né? Fala sobre questões emocionais, algo que aconteceu no seu passado. É um enredo bem interessante. Porém, é algo que eu não me identifiquei, sabe? Eu assisti por assistir, pra me saber como era o final. A protagonista eu achei muito sombrio, ao mesmo tempo... Não sei, gente, eu não gostei, tá? Então, ele é meu quinto dorama que eu não gostei. Não gostei mesmo, já tentei gostar, sabe, assim, mas não foi. Assisti ele completo, mas não gostei dele. O outro é Meu Diário para a Liberdade, o quarto dorama que eu não gostei. Gente, esse dorama, eu assisti ele na força do ódio. Foi na força do ódio. Porque eu praticamente não entendi muito bem a história. Assim, a história eu entendi. Mas é assim, aquela coisa meio parada, sabe? Sabe aquele dorama que você vai assistindo, que você dá tédio de tão parado que é o dorama? Os protagonistas são muito bons, os atores, né? São atores bem conhecidos, atores que fazem doramas muito bons. Mas esse eu não gostei. Eu achei muito parado, muito lento. Eu achei, sabe, não cativou nenhum pingo, assim, o casal era aquela coisa muito morta, o dorama inteiro é assim, algo, sabe, com um clima assim meio pesado, meio parado. Não foi, não, eu tentei assistir todo, mas eu assisti mesmo só pra assistir e não gostei. Não gostei de jeito nenhum, gente, eu tentei de todas as formas, mas eu não gostei. Pois é, o outro, eu assisti, esse é o top 3, tá? O outro é O Rei da Conquista. Esses, eu creio que todos esses eu assisti. Não, só um eu assisti no Viki. Mas os outros, todos eles eu assisti na Netflix, tá? A maioria deles, eu acho que todos eles são dublados. Só não é o último, que é o primeiro que eu vou contar pra vocês. Que não é dublado, é legendado, tá? Mas o terceiro é O Rei da Conquista. É um dorama de época, é um dorama interessante, assim, porque conta a história de um rei que tinha uma menina que se vestia de homem e jogava, tipo como fosse, tipo fosse a dama, só que na Coreia, né, um jogo lá específico deles, e ela sempre ganhava, ela foi ensinada e tal, e eles gostam do outro, enfim, é mais ou menos uma história que normalmente, praticamente todo dorama de época tem, mas eu não gostei. Eu assisti também por assistir, tentei de todas as formas. Foi uma indicação de uma amiga que eu olhei e eu falei, gente, mas que dorama
Sabe aquele dorama que não lhe cativa? Você tenta de tudo pra assistir, mas não consegue. Não foi, gente. Esse dorama literalmente não foi. Eu tentei de todas as formas. Eu achei o dorama, assim, a história legal, tá? A história é legalzinha. Mas, assim, não é aquela história que, tipo, te prende, sabe? Aquele dorama que tu começa a assistir e tu pensa, meu Deus, eu preciso terminar aquele episódio porque eu preciso descobrir, eu preciso ver, vai ter o primeiro beijo, vai ter... Sabe aquela coisa de dorama? Não tem, assim... E olha que os protagonistas são muito bons também, os atores. São atores que eu gosto muito de assistir nos doramas. Mas esse dorama, gente, não foi. E olha que eu tenho uma amiga que falou que ama esse dorama. Esse dorama foi maravilhoso. Que a gente percebe que é uma questão mesmo de opinião, né? Porque eu mesmo não gostei dele de jeito nenhum. Mas, enfim, ele é o meu top 3 de doramas que eu não gostei, tá bom? O meu top 2... Gente, esse é um dorama mais recente. Acho que o dorama mais recente, assim, que eu tenho nessa lista aqui é esse. Que é Mireplacton, eu acho que é assim que chama, não sei muito bem como é que fala. Ele foi lançado no finalzinho do ano passado. Eu assisti, a história é um pouco interessante. Não, a história não é um pouco interessante, a história é muito interessante. Porque fala de um protagonista que foi uma inseminação que deu errado e ele foi rejeitado pelo pai. Não, ele foi rejeitado, foi pelo pai. E ele namorou com uma moça que ela também não conhecia a família. A história em si é bem interessante, né? Sobre essas questões, que são umas questões bem delicadas. Mas, assim, o começo do dorama já é contando como é que vai ser o final. Porque é contando que ele morre, que ele tá morrendo. Aí quando chega no final, ela ficou só, tá? Eu sabia que ele morria. Mas, sabe, eu pensei assim, que ele ia fazer outra coisa, que eles iam viver muito bem, que ele aos poucos ia morrer, e que eles iam viver feliz uma época e tudo, mas, assim, praticamente não teve momento feliz no dorama. Só era ele correndo, fugindo das pessoas, e ela junto. E eles brigavam, e lógico que ele fez algumas coisas legais pra ela, né? Até porque é um dorama, tem todo aquele percursozinho. Mas não era algo assim que me cativou, que eu gostei, assim, sabe? Eu assisti porque tava sendo lançado e aí eu comecei a assistir e eu queria terminar pra me ver como é que ia ser o final. Mas eu conheço muitas pessoas que amaram ele, que achou muito interessante, que amou o enredo, que amou tudo. Eu não gostei. Eu achei, assim, eu pensei que ia ter outro final, sabe? Não sei se é porque eu criei muita expectativa no final dele. Mas eu achei que tinha que ter outra coisa, sabe? Que ele ia ganhar o dinheiro, ia dar uma vida boa pra ela, que eles iam viajar, fazer uma viagem, e eles iam viver um tempo felizes, depois ela iria morrer, alguma coisa assim do tipo. Mas não foi nada disso. Então, não gostei de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Tentei de todas as formas assistir esse dorama, mas... quer dizer, eu assisti ele, mas não foi algo que eu gostei, que eu indico e que eu diga assim, nossa, esse dorama é muito bom. Não, não foi. E é porque também os atores são ótimos, são super conhecidos, né? Até repercutiu o ator, né, por ser tão malhado, ser tão bonito fisicamente, até repercutiu isso na época quando tava sendo lançado e tudo. Mas infelizmente eu não gostei. Pois é. E agora nós vamos para o primeiro, o top 1, porque eu sei que vão me julgar. Sei. Sei que vai ter julgamentos. Eu sei, gente. Mas eu tentei. Eu tentei de todas as formas possíveis gostar desse dorama. Gente, vocês não têm ideia. Eu até contei nos top 5 de doramas que eu gostei. Mais ou menos, né? Alguma pessoa gostou, não assistiu também, não gostou. E essa é uma indicação de uma amiga. Ela falava sempre pra mim, Érica, tu precisa assistir Goblin. O Goblin. Gente, aí eu tentei. Gente, eu tentei, tá? Tentei de todas as formas possíveis. Eu tentei de todas as formas possíveis e impossíveis para gostar desse dorama. Os atores são perfeitos, tá? Tem atores muito bons, né? Mas
esse dorama, gente, eu não gostei. É a mesma forma do meu Diário para a Liberdade. Achei parado, sabe? Eu acho que a história em si é muito legal. Tem a questão da fantasia, tem a questão de várias outras coisas que tornam ele, assim, um pouco interessante. Mas eu não gostei, gente. Eu achei ele muito, muito parado. Eu eu tentei de todas as formas gostar desse dorama. Falei até pra minha amiga, eu tentei assistir, tá? Mas não deu, gente, não deu, não fluiu, sabe? Não vai. Eu já tentei, mas não vai. Eu gostei muito, assim, até as músicas são bem legais, né? As músicas do dorama e tudo. Porque às vezes chama atenção também pra gente. Até as músicas chamam a atenção da gente, né? No dorama. Mas esse, gente, realmente eu não gostei. Eu tentei de todas as formas possíveis e impossíveis de gostar dele, mas não foi. Não sei, gente, ele é muito parado, não consegui. E esse é o único que tem no Viki, né? Os outros são tudo da Netflix. E é o único que eu não consegui finalizar. Tentei de todas as formas, mas não consegui finalizar esse dorama. Ele tá lá parado nos meus que estão assistindo no Viki, né? Mas, gente, não vai. Tentei já várias vezes, tá? Tô com mais de mês. Eu acho que eu comecei ele em dezembro ou foi em janeiro e até hoje não consegui terminar. Postei que tava assistindo no Instagram e algumas pessoas, algumas amigas me mandaram mensagem: ah, tu tá assistindo qual? Vou assistir também. Assistiram também, não gostaram. Ai, eu não gostaram de jeito nenhum, gente. Eu sei que é uma coisa polêmica, porque eu sei que Tudo Bem Não Ser Normal e Goblin, tem muita gente que é apaixonada por esse dorama, mas realmente eu não gostei. Então, esse é meu top 1 de doramas que eu não gostei. Foi Tudo Bem Não Ser Normal, Meu Diário para a Liberdade, O Rei da Conquista, Miro Plankton e Goblin, tá? Então, gente, é isso. Eu quero que vocês coloquem aí a opinião de vocês. Por que será que eu não gostei? E qual doramas vocês também não gostaram? Porque eu sei que tem muita gente que tem uns doramas muito legalzinhos que a pessoa não gosta, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e lembrando que tem sempre um dorama que as pessoas sempre dizem que ele é muito ruim. E eu gostei. Então é só realmente questão de opinião. Estou mostrando aqui minha opinião pra vocês, tá bom? Não me taquem hating, por favor. E curtam, comentem e me digam qual dorama vocês não gostaram e qual dorama você amou e que você discorda de mim de algum dorama desses aqui, tá bom? Um enorme beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!